Meus queridos, cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para darmos continuidade com o nosso subsídio, nossos conteúdo da nossa EBD, nossa Escola Bíblica Dominical. Escola essa que se realiza todos os domingos na nossa Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na rua Cuiabá 146, com o nosso pastor e presidente, pastor Edivanir Alves da Cruz. Temos ali várias salas, conforme as faixas etárias de cada aluno, desde a criança até a fase do adulto. Você é o nosso convidado a estar conosco todos os domingos. Estamos estudando neste trimestre sobre os ataques contra a Igreja de Cristo, a sutileza de Satanás, nesses últimos dias que antecede a volta de Cristo. E hoje vamos estudar mais uma sutileza, que é a sutileza da relativização da Bíblia. Nós vemos que a Bíblia sempre sofreu ataques físicos, ataques moral, hoje muitos ataques ideológicos, né? Filósofos, cientistas, ataques, vamos dizer assim, sociais da sociedade, atacando a Bíblia. E hoje nós vamos estudar sobre um dos ataques, a sutileza da relativização da Bíblia. Precisamos entender que a Bíblia é o livro mais vendido, mas muitos não se deixam ser transformados pela palavra do Senhor. Porque se é o livro mais vendido, tem que ser o livro que mais transforma as pessoas. Mas por que não é o livro que muitas vezes as pessoas não se deixam ser transformadas? Porque muitas vezes até leia a Bíblia, mas muitas vezes nós não praticamos aquilo que a Bíblia ensina. Porque isso é chamado de sabedoria. O que é sabedoria? Sabedoria é o conhecimento em prática. Quando você pega aquilo que você conheceu e coloca em prática, você tem realmente a chamada de sabedoria. Quando nós vamos entendermos também sobre a Bíblia, a palavra de Deus, ela está nas 5 solas da Reforma Protestante. Faz parte das 5 solas da Reforma Protestante e também faz parte do primeiro item do nosso cremo, da nossa declaração de fé. Então, queridos, precisamos entender que a Bíblia não é a palavra de homem. Ela é a palavra de Deus, mas mostra aquilo que o homem fala, mostra o que o homem faz, mostra o que o diabo faz, mostra qual é o plano do diabo, né? Que um deles é atacar a palavra do Senhor. Então a Bíblia, ela mostra os dois lados. Ela mostra os dois lados. A Bíblia é o livro mais vendido, eu já disse, mas é o livro também mais perseguido. É o livro mais perseguido. E é um livro sem parcialidade. E é independente e fala por si mesmo. A Bíblia mostra os pecados de Abraão, os pecados de Davi, os pecados de Moisés, que recebeu inclusive a lei, os mandamentos do Senhor, os 10 mandamentos ali nas tábuas, e ele não entrou na terra prometida. E ele recebeu a lei. Então, a Bíblia é um livro sem parcialidade. Ela fala por si mesmo. A Bíblia mostra os dois lados. Muitos podem até não cumprir a Bíblia, não cumprir a palavra, mas a palavra vai se cumprir nele. Por exemplo, um herege hoje, e a palavra está se cumprindo de uma forma ou de outra, está se cumprindo nele. A Bíblia fala do céu e inferno, mas também nós vamos ver que muitos não querem ir para o céu, porque para ir para o céu tem que querer, então vai para o inferno sem querer. Então, a palavra vai se cumprir nele de uma forma ou de outra. Então, muitos podem até não cumprir a palavra, mas a palavra pode se cumprir nele. E alguns usam como amuleto, né? Ele apenas abre o Salmo 91, usa como amuleto. Não podemos usar a Bíblia como amuleto. A Bíblia, ela é o único livro que o autor está presente. E sem erros, tá? A Bíblia não contém erros. Por exemplo, todos os livros comuns, escritos por autores, geralmente a maioria dos autores morreram. A Bíblia é o único livro de que o autor está presente e não contém erros. A Bíblia pode ter aparentes contradições, mas são apenas aparentes. Mas não é contradições. Por exemplo, alguns até entendem da inerrância limitada. Né? A Bíblia é infalível no quesito da salvação, mas ela é inerrante no campo da ciência. Não, de maneira nenhuma. Quando fala que o Sol parou, né? Josué fala, hoje, cientificamente, né, nós sabemos que a Terra que gira em torno do Sol.
cientificamente sabemos. Mas a Bíblia, ela fala de ciência, mas ela não é um livro de ciência. Tá? Então eu preciso entender o que o Josué quer dizer que o sol parou para dar uma grande vitória para o teu povo. E por isso nós entendemos. Tá? Por isso nós entendemos o que o Senhor quis ensinar. Então precisamos entender, por exemplo, quando fala do cego, Mateus fala de 2. Marcos fala de 1 e não fala não é, se é 2, quem é. Só que fala, né, que é Bartimeu. Por exemplo, agora Lucas fala de um cego. Mas cada um viu no seu ponto de vista que ele recebeu do Senhor. Então não há contradições. Cada um viu dentro de uma perspectiva, analisou de uma situação dentro da sua perspectiva. Então, a Bíblia ela é inerrante, ela não erra e é infalível, ela não falha. O próprio Senhor Jesus diz lá em João capítulo 10. Então, precisamos entender também, nós vamos entender que o nosso tópico 1 vai falar sobre a Bíblia e o espírito dessa era, por exemplo. A desconstrução. A desconstrução. Nós vivemos, queridos, uma era da desconstrução. As pessoas estão querendo desconstruir aquilo, a herança que recebemos dos pais, da tradição, do que Jesus deixou os apóstolos, que recebemos os apóstolos. É a chamada era da desconstrução. E nas mídias sociais nós vemos muito isso. Expressões como a era do vazio, a era do vazio, né? São pós-verdade. Por que quando se fala essa pós-verdade? Ou seja, e o que ele está querendo dizer com isso? Aquilo que era verdade deixou de ser verdade. Por isso fala pós-verdade. Por exemplo, eles estão querendo construir uma outra verdade. E não existe uma outra verdade. A Bíblia, a palavra de Deus, ela é verdade, ela é uma só. É chamado também o fim da certeza, ou seja, não existe uma certeza absoluta, não temos uma certeza. E é chamada de também a nossa era de cultura líquida, que foi um sociólogo que examinou até o meio do século XX, analisou a sociedade de hoje como a sociedade sólida e a sociedade líquida. Ele colocou aquela época, né, sociedade sólida, que era mais firme, consistente, desbravadora da verdade. E ele analisou a sociedade de hoje como a sociedade líquida, que não tem estabilidade, quer tudo rápido, cada um defendendo os seus interesses pessoais, independente do que vai acontecer com o outro. É a chamada de sociedade ou era líquida, que foi Zygmunt Bauman, e que foi esse sociólogo que analisou. Nós vemos hoje as sociedades miojo, né, que quer tudo rápido e barato. Só que não tem sustentabilidade, não tem sustento, porque o miojo, né, foi criado ali no Japão, tem pouco óleo e é coisa barata, é rápida, fácil acesso, né? Em 1958 criou-se o miojo. É comida rápida, sustenta pouco, né? Não sustenta muito, mas é por alguns tempos só. Você é sustentado ali, mas não dá uma vitamina para você. Então isso é muito, foi o Monofuku Ando, né, que foi um japonês que criou a ideia desse miojo aí. Então é a nossa sociedade que nós vemos aí. E a desconstrução esse pós-modernismo vem desconstruindo, né, a palavra do Senhor. É um novo modelo, uma nova forma da Bíblia de ser lida, de ser interpretada, que é mudar a aplicação do sentido. Então, isso é nosso tópico 1, aí nós vamos precisar entender isso aqui. Por exemplo, quando nós vamos estudar a hermenêutica bíblica, o papel do hermenêutica bíblico é ele construir pontes, né? Por exemplo, precisa ser o quê? Histórico, gramatical, precisa entender primeiro o Espírito Santo, né? Gênero literário precisa se entender, e também a experiência pessoal, os milagres do Senhor. Então isso é muito importante ser observado. O hermenêutico vai construir ponte em dois mundos, o mundo bíblico e o mundo atual, e fazer uma aplicação. Fazer uma aplicação, né,
bíblica para os nossos dias. Então, esse é o papel do hermenêutica. Então, isso é muito importante sermos analisados. Então, nosso tópico 1, o Espírito, a Bíblia e o Espírito. Essa era a desconstrução. E a Bíblia que não é um mito, né? Alguns falam que a Bíblia é um mito, Adão e Eva é um mito. A Bíblia não é um mito, porque o mito ele está somente na mente, é algo fantasioso, é algo que está somente no imaginário das pessoas, né? Somente no imaginário, porque o mito pode levar, né, para outros caminhos aí das incertezas. Quando nós vamos também à desconstrução, segundo, o relativismo. O que é o relativismo? Do nosso tópico 1 aqui, o item 2 fala relativismo. O que é o relativismo? É relativização da Bíblia. O relativismo ele vai ensinar que não há uma verdade absoluta. Tudo é relativo. Depende do ponto de vista de cada um. Depende da circunstância. Um pode falar, ó, o papel é branco. O outro fala, é preto. Não, cada um vai dar o seu ponto de vista. E a Bíblia não é para ser relativizada. Ah, eu entendo assim, você entenda. Não, não existe isso. O relativismo é cada um defendendo a sua verdade, cada um com a sua verdade, ou seja, não existe uma verdade absoluta. Então, precisa se tomar esse certo cuidado com a relativização da Bíblia Sagrada. Por quê? Muda-se os tempos, muda-se a cultura, muda-se as pessoas. Mas Hebreus 13:8 diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. A palavra do Senhor não muda. Deus não muda. Então não podemos mudar. Nós vamos entender no tópico 2 a Bíblia é o politicamente correto. Por exemplo, a criação de uma narrativa. A criação de uma narrativa. Por exemplo, estão destruindo os fundamentos. O que poderá fazer o justo? É um ponto de interrogação. Salmo 11:3. Ou seja, estão querendo desconstruir os valores, os fundamentos deixados. Né? Trata-se de uma narrativa ardiosa construída com o fim de desconstruir os valores cristãos e substituí-los por outros valores. Isso é o chamado de politicamente correto. O politicamente correto, nós vamos ver dentro disso, é a nova forma de dizer o que é certo e errado. Por esse novo modelo está correto se fazer aborto e proibir a leitura da Bíblia em espaços públicos. E dentro dessa narrativa do politicamente correto, não há espaço para a Bíblia. Então precisamos tomar esse certo cuidado com essa nova mentalidade aí politicamente correto. Ah, é o politicamente correto. O que é isso? Então trata-se de uma narrativa ardilosa, que é desconstruir aquilo que foi construído. O item 2 vai falar sobre a criminalização da opinião. Por exemplo, pensar diferente, você ser diferente, você pode ser criminalizado, você pode ser hoje, né, muito censurado. Nós vemos muito isso hoje nas mídias sociais. Alguém que pensa diferente, né, dentro dos seus parâmetros bíblicos. Nós vamos ver sites de valores conservadores aí sendo censurados na internet, né? Nós vamos ver que é a ditadura, né, do politicamente correto. É um movimento contra a cultura. Esse movimento ele vem para tirar aquilo que ensinou, aquilo que foi deixado pela tradição. E é esse movimento contra a cultura que está em nossos dias aí, querendo o quê? A criminalização da opinião. Ah, você é diferente, né? Você pensa diferente. Ou seja, é a criminalização. Somos criminalizados aí neste mundo. O tópico 3, antes de eu até falar sobre isso, eu poderia falar sobre o Francis Schaeffer. É que ele fala que os nossos dias, né, a atualidade dos nossos dias está como um jogo da Jenga. O que é um jogo da Jenga? Isso na Estado da América, vamos ver isso. É uma torre, tá? É uma torre bem grande e você vai tirando as peças de baixo, colocando em cima. Duas pessoas jogando, cada um tira. Quem derrubar, perdeu. Por exemplo, tira a peça de baixo, coloca em cima. À medida que vai tirando a peça de baixo, embaixo ela vai perdendo, no seu corpo vai perdendo a estrutura, a estabilidade.
Então a hora vai cair. Ou seja, o jogo da Jenga é isso, vai tirando algumas peças que são fundamentais, importantes, uma hora vai cair a torre. Assim, ele se compara a palavra de Deus com nossos dias. Muitos estão querendo acomodar, mas sem uma centralidade. Estão entrando para o evangelho. E muitos hoje estão querendo tirar aquilo que os apóstolos, a tradição deixou. O que Jesus deixou para nós. E o que os apóstolos deixaram com tanto sacrifício. Muitos deram a sua vida, né? Por causa da palavra do Senhor. Então o jogo da Jenga é isso. Vai crescendo, mas sem estabilidade. Vai perdendo a centralidade e a estabilidade, uma hora vai cair. Ah, adultério, não, não é mais pecado, não, não. Homossexual, não, não é mais. Então vai tirando e vai perdendo a estabilidade. A Bíblia, tópico 3, a Bíblia e o outro evangelho. Ou seja, uma nova metodologia. Ou seja, até um pregador certo, renomado aí, disse que a Bíblia precisa ser atualizada. Mas dentro do seu conceito, é nós que temos que ter a nossa opinião. Depende, né? Ou seja, a Bíblia precisa ser atualizada, ela precisa se adequar a nós. Ou seja, quer dizer, não é nós que entramos na palavra, se aderimos, precisamos obedecer. É a palavra que tem que obedecer a nós, dos nossos conceitos, da nossa opinião. Não podemos aceitar isso. Porque em Deuteronômio 4:2 e Apocalipse 22, hoje você vai ver que não se pode acrescentar ou tirar nada da palavra do Senhor. Jesus falou sobre o J, o tio, que não se pode omitir. Não se pode tirar da palavra do Senhor. Então se torna o quê? Não importa o que o autor disse, mas o que o leitor quer. Ou seja, eu interpreto, dentro dessa nova metodologia, interpreto conforme a minha maneira, do jeito do meu ser. Então, precisa tomar cuidado com essa nova metodologia, porque nesse caso o autor bíblico deixa de ter importância. É um ataque, né? É um ataque contra a autoridade da palavra do Senhor, um ataque autoral. Gálatas 1:9, Paulo dizendo: pode vir um anjo pregar outro evangelho além do que tem pregado, seja anátema. Aí surge também o item 2, as novas teologias. Hoje tem teologia feminista e tantas outras teologias surgindo aí para derrubar a Bíblia Sagrada, para desconstruir. Né? Hoje tem Bíblia satanista, Bíblia de homossexual. Temos que tomar cuidado com as versões e traduções, que toma-se muito cuidado hoje. A Bíblia viva é muito boa, mas muitas vezes foge dos originais. Para você entender, alguns pontos são bons. Né? Então, dentro dessa nova teologia, né, o evangelho social, ecumênico, homofativo, dentro dessa nova, né, dessa nova ensino, é considerado, né, como fascista, homofóbico, discurso de ódio. Nós somos considerados assim para essa nova teologia, ou seja, é uma censura pública que muitos cristãos estão sofrendo. Essa nova teologia vem a teologia da prosperidade, teologia inclusiva, que não inclui ninguém, dentre todas essas coisas. Então, dá a entender que o leitor está roubando algo que o autor disse. Se a Bíblia tem um autor, e o autor é Deus, quando eu tiver qualquer dúvida, qualquer coisa, tem que perguntar para o autor. É o que ele quis dizer. Então, é quebra de autoria. O leitor querer estar acima do autor. E nós vemos aí, ele entra pelo logocentrismo e tantas outras coisas aí. O tópico 4 fala: a Bíblia sempre atual, a palavra de Deus. Muda-se os tempos, a época, as estações, mas a palavra do Senhor não muda. A Bíblia é um texto antigo com uma mensagem atual. Já falei sobre o papel do hermenêutica. Tirar o mundo bíblico para o mundo atual, fazer uma aplicação nos nossos dias. Então, a Bíblia é revelada por Deus. Billy Graham, ele fala que a Bíblia ela é mais atual que o jornal de amanhã. Por exemplo, quando você vai ver as pandemias, as pragas que nós vemos hoje, já foi profetizado aonde? Jesus falou lá em Mateus 24. Então, quer dizer, a Bíblia ela é mais atual. Veja quanto que o jornal falou sobre isso. A Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. Isso foi falado por Billy Graham. É nós que temos que se ajustar, então, à palavra. É nós que temos que ajustar a palavra. Então, às vezes parecem anjos de luz, mas na verdade pregam ensinos demônios, que tem, a Bíblia existe doutrina de Deus, de homens e demônios. O fim deles é afastar a humanidade de Cristo.
ela é inspirada por Deus. O que é inspiração? Quando você inspira oxigênio e solta para fora gás carbônico. Foi inspirado, então Deus jogou para dentro, colocou dentro do discípulo a inspiração do Senhor. Precisamos entender que a Bíblia é um livro singular. Sem parcialidade, é um livro singular, ou seja, um livro diferente. Ou seja, estão querendo pluralizar a Bíblia, mas é um livro singular. Então, a leitura da Bíblia é muito importante. O Salmo 1, 2 diz: antes ter o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia, de noite. Meditar ali no hebraico kaga, que quer dizer você ficar remoendo ali, pensando baixinho. Não significa estar só aberto ali, mas é você remoendo a palavra do Senhor. A Bíblia, ela é inspirada por Deus, soprada por Deus. Deus respeitou a limitação de cada um. Por exemplo, Deus usou o médico, coletor de imposto, boieiro, e dentre outros, Deus usou Pedro, né, pescador, cada um tem a sua capacidade. Quem tinha mais capacidade de receber o Novo Testamento? O apóstolo Paulo. Então ele recebe o Novo Testamento. Inclusive, quase a metade do Novo Testamento foi por Paulo. 13 cartas, está em dúvida ainda Hebreus, se foi Paulo ou não. Então, quase o Novo Testamento foi escrito por Paulo, porque ele tinha mais capacidade a mente preparada para receber a mensagem do Evangelho do Senhor. Ele era um fariseu, grande estudioso, grande religioso, dedicado, zeloso, e ele recebe, então, as 13 cartas, trouxe um ensino muito maravilhoso. Isso não significa que Pedro, né, que andou com Jesus, ele era analfabeto, como ensino. Não, Pedro, ele andou com Jesus, ele não era analfabeto, mas ele recebeu também a palavra do Senhor. Agora, outro ponto que precisa ser observado. Então, ela foi revelada e inspirada por Deus. Não existe, então, um livro mais inspirado, outro menos inspirado, não. Todos são inspirados por Deus. Tanto o Antigo, 39 livros, tanto o Novo Testamento, os 27, são inspirados por Deus. Até alguns ensinam, né, que a Bíblia, ela contém, tornou-se, ou a teoria do contém, tornou. A teoria do contém ensina que contém palavra de Deus e contém palavra de homem. Isso é errado. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. E quem ensina essa teoria do tornou, ensina que ela tornou-se a palavra a partir do momento que você pega ela na mão e você se converte e aceita. Então ela se torna naquele momento. Então no outro momento ela diz assim, não, está errado. Até alguns vêm com essa teologia de que a Bíblia aberta é bom de Deus falando, fechada é um livro comum. Não. Tanto aberta, tanto fechada é a palavra de Deus. Então ela não se tornou. Porque se fala que tornou, é que ela deixou de ser. Então a Bíblia ela não contém, porque quem ensina que contém, fala que contém palavra de Deus, palavra de homem. Ela não se tornou, porque a partir do momento que eu pego, se aposto dela, se converto, ela se torna em mim. E se tornou, se dá a ideia de que deixou de ser. Não contém nem tornou, mas ela é. Hebreus 4:12, porque a palavra do Senhor, ela é a verdade. Então a Bíblia, ela é a palavra de Deus. E ela continua sendo a palavra de Deus. Então até alguns ensinam, ela é da inerrância limitada. Não, ela não falha na questão de salvação, mas é inerrante no campo científico. Não, a Bíblia, ela é infalível, não falha. E é inerrante, ela não contém erros. Então, é isso que nós estamos estudando. A palavra do Senhor. Esse é um dos ataques dos nossos dias. Uns ataques contra a Bíblia Sagrada, a palavra do Senhor. Vamos repugnar, vamos reprovar todos esses ataques, desses movimentos que vêm para querer que nós desfazemos aquilo que Jesus deixou, que os apóstolos deixou para nós com tanto sacrifício. Então, para isso, para você não ser enganado, precisa se estar sempre lendo a palavra, examinando a palavra do Senhor. Porque um dos papéis da reforma foi a alfabetização. Martinho Lutero. Porque um povo analfabeto, ele pode ser enganado facilmente. E estão vivendo dias que muitos alfabetos espiritualmente. Por quê? Tem a Bíblia em casa, mas ele não lê a palavra. Então, leia, releia e medite na palavra. Amém? Se você gostou desse vídeo, compartilhe esse link nos seus grupos, compartilhe com seus amigos e se inscreva e dê o seu like, o seu comentário, em nome de Jesus. Amém.